Ministro Gilmar Mendes mantém decisão que proibiu entrevista de Adélio Bispo à revista Veja. Ministério Público Federal pede que ex-ministro Palocci pague multa de $20 milhões para permanecer em prisão domiciliar. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é condenado em mais um processo a 14 anos e 5 meses de prisão. Em dia com os boletos. Para comprovar o pagamento de contas, lei federal determina que todas as pessoas guardem os recibos por pelo menos 5 anos. E no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, as atitudes inclusivas no mercado de trabalho. A questão mais importante que eu senti na minha vida foi o respeito do ambiente das pessoas do STJ. Olá, boa noite para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, manteve decisão que proibiu entrevista de Adélio Batista à revista Veja. Adélio é apontado como autor do atentado ao então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Na ação, a editora Abril questionava a decisão do TRF3 que determinou a suspensão da entrevista que seria realizada no dia 28 de setembro. Para o ministro Gilmar Mendes, não há semelhança entre a decisão do TRF e o caso decidido no Supremo sobre a lei de imprensa. Além disso, disse que a reclamação não pode ser utilizada como substitutivo de recurso. O Ministério Público Federal pediu à 12ª Vara Federal de Curitiba para que Antônio Palocci pague $20 milhões, o que equivale a R$78 milhões para permanecer em prisão domiciliar. O ex-ministro tinha sido preso em setembro de 2016 e deixou a prisão no último dia 29, depois que o TRF4 concedeu a ele a prisão domiciliar. Os procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato alegam que houve um equívoco ao permitir que Palocci saísse sem pagamento de multa, já que estava prevista na sentença de condenação. O requerimento pede ainda que, caso não pague, o ex-ministro volte a ser preso por não atender aos requisitos para a progressão. A defesa de Palocci informou que irá se manifestar nos autos. E o TSE colocou no ar uma campanha para que todo mundo fique de olho em quem foi eleito. Exercer a cidadania é muito mais do que simplesmente ir às urnas e escolher os candidatos. Não dá para só votar e achar que está tudo certo. Justamente para criar essa consciência nos eleitores, o Tribunal Superior Eleitoral colocou no ar uma campanha sobre a fiscalização de quem ocupa um cargo eletivo. Não acorde apenas de 2 em 2 anos. Seu dever continua depois do confirma. Acompanhe e fiscalize os candidatos eleitos. Cabe a nós, como eleitores, acompanhar o trabalho dos políticos que foram eleitos, se eles estão fazendo o que eles prometeram, se eles estão seguindo as leis principalmente, né? Então, esse é o objetivo da campanha. Além do vídeo, a campanha também tem spots de rádio e conteúdo para as redes sociais. A ação fica no ar até fevereiro do ano que vem. Não cabe só às instituições como o TSE ou o Ministério Público ou, enfim, os TRS fazer esse papel de fiscalização. É mais importante o eleitor, porque é ele quem sofre ali na ponta. Ficar de olho em quem foi eleito é um dever com a democracia. Justiça Eleitoral. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou a um estudante a matrícula na universidade por meio da política de cotas. No caso, ele fez parte do ensino médio em uma escola particular com bolsa parcial. A decisão foi aqui da 5ª turma do TRF1, que negou o pedido desse aluno de se matricular no curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Durante o processo seletivo, ele se declarou negro e egresso de escola pública, requisitos básicos para a inserção no sistema de cotas. Mas, por ter estudado parte do ensino médio em uma escola particular, com bolsa de apenas 40%, perdeu o direito de participar do programa e procurou a justiça. O relator do caso, o desembargador federal Souza Prudente, alegou que, para ingressar na universidade pelo sistema de cotas, o candidato que estudou em escola particular precisa ter sido contemplado com uma bolsa integral de estudos, o que justifica um dos objetivos do programa, que é propiciar a estudantes de minoria a possibilidade de ingressar no ensino superior.
O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi condenado em mais um processo na 7ª Vara Federal Criminal. Dessa vez, a denúncia era de recebimento de R$1.700.000 em propina por meio de empresas de fachada. Na sentença do juiz Marcelo Bretas, Cabral foi condenado a 14 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado. A soma das condenações até agora chega a quase 198 anos de prisão. Além do ex-governador, a ex-mulher, o irmão e 2 empresários também foram condenados. Ainda não tem data para o novo júri de 3 acusados de tentar matar um judeu no Rio Grande do Sul. O conselho de sentença que julgava os 3 réus no caso dos skinheads foi dissolvido. O cancelamento se deu depois dos jurados manifestarem interesse em ouvir uma nova testemunha do caso, que apareceu no 2º dia de julgamento. O homem tinha sido réu na ação, mas foi excluído posteriormente. Ao se apresentar no decorrer do julgamento, pediu para testemunhar sobre o caso. O fato ocorreu quando o júri se encaminhava para o final do julgamento, após mais de 20 horas de sessão na 2ª Vara do Júri de Porto Alegre. Daniel Vieira Spark, Israel Andriotti da Silva e Marcelo Moraes Cecílio estavam sendo julgados pela tentativa de matar Rodrigo Fontela Mateus em um ataque com motivação antissemita. Tem pessoas que estão achando que o Holocausto não aconteceu, que pessoas judias têm que ser mortas, quer dizer... E que realidade é esse? Que mundo é esse? Quando as pessoas voltam a falar em raça ariana. O crime ocorreu há 13 anos no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, em 8 de maio de 2005, dia em que se celebra o fim do Holocausto. Rodrigo passava em frente a um bar quando foi agredido a socos, pontapés e golpes de faca. 9 réus foram pronunciados ao júri. 3 deles já foram julgados em setembro deste ano. Outros 3 ainda serão julgados no tribunal do júri. Na verdade, a justiça desse caso somente poderá se traduzir com um juízo condenatório, pois as provas são inequívocas, elas são convergentes, há inúmeras testemunhas afirmativas do envolvimento desses 3 acusados. Com a permissão dos jurados, o depoimento do homem que se apresentou de surpresa foi aceito pela juíza Cristiane Busato Zardo, que presidia o júri. Promotores do caso abriram mão de fazer perguntas. Já o advogado de defesa de um dos réus manifestou interesse. Porém, ao iniciar o interrogatório, ele respondeu somente algumas perguntas. Diante disso, os jurados informaram a juíza que se sentiam inaptos a decidir. A magistrada, então, decidiu cancelar o julgamento, que terá nova data para acontecer, ainda não definida. Também responderão pelos mesmos crimes frente ao Conselho de Sentença, em data a ser definida, Leandro Comaru Jaquete, Leandro Maurício Patino Brown e Valmir Dias da Silva Machado Júnior. E daqui a pouco, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, quantas anda a acessibilidade? Esse aposentado tenta chegar à estação de metrô, que fica na rodoviária de Brasília. O local tem 8 elevadores, mas restam apenas as escadas. Hoje, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, vamos acompanhar o aposentado cadeirante e mostrar a dificuldade de locomoção das pessoas com deficiência na capital do país. Esse aposentado tenta chegar à estação de metrô, que fica na rodoviária de Brasília. São diversos desafios para chegar à plataforma inferior. O local tem 8 elevadores, mas restam apenas as escadas. No momento, 6 elevadores estão quebrados. Eu não consigo descer cadeira, eu sou cadeirante, escada, não consigo descer escada, eu sou cadeirante. Não tem opção da escada nem da escada rolante. O que eu faço? Eu tenho que ir externamente à rodoviária, sair do edifício e procurar um elevador aqui nas redondezas para poder acessar a plataforma inferior. A opção agora é percorrer mais cerca de 800 metros até um prédio privado e tentar usar o elevador de lá. Depois, atravessar uma avenida movimentada e, finalmente, chegar ao metrô. Ele fez esse trajeto em um dia chuvoso. Aí, aumenta a dificuldade. Mais uma vez, ele encontrou o elevador quebrado e escadas. Os funcionários do metrô tentaram ajudar, mas sem sucesso. Esse trajeto da plataforma superior da rodoviária até a estação de metrô dura no máximo 15 minutos. Mas nós já estamos acompanhando o último há 2 horas. E sabe qual é o resultado?
ele não vai poder voltar para casa de metrô. Último, como você se sente sabendo que você não vai poder voltar para casa de metrô, que é o meio que você escolheu? A sensação é de completa frustração, né? Frustração, de desrespeito, né? De me sentir desrespeitado no meu direito de cidadania, meu direito básico de ir e vir. Realmente é uma sensação muito ruim, muito triste. É inconcebível, é inaceitável hoje encontrarmos um quadro como esse, de negação de direitos na capital do país, no coração do país. O aposentado vai embarcar em um ônibus, mais 2 horas para voltar para casa. De metrô, seria mais rápido. A legislação brasileira assegura acessibilidade e mobilidade a todas as pessoas. Mas situações como essas são comuns e devem ser denunciadas aos órgãos. Esse advogado explica que cabe indenização quando o direito de ir e vir é violado. Seria bastante prudente que ele chamasse, inclusive, os órgãos policiais para que pudesse fazer um boletim de ocorrência do acontecido e depois procurar aí um ressarcimento por qualquer dano que ele tenha sofrido. Em nota, a Novacap disse que o contrato de manutenção dos elevadores e escadas rolantes está em vigor, mas que a depredação é muito frequente. Segundo a companhia, os equipamentos não ficam mais de 2 dias funcionando sem a necessidade de reparos. A Novacap não informou quando será normalizado o funcionamento. E como você viu aí, o mundo comemora hoje o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E o Superior Tribunal de Justiça tem trabalhado bastante para ser um tribunal cada vez mais inclusivo. O servidor Sidney Vicente começou a trabalhar no Superior Tribunal de Justiça em 2007. Hoje é chefe da seção de áudio e vídeo e lidera uma equipe de 20 pessoas. Ele atribui parte do sucesso na carreira às condições de trabalho oferecidas pelo tribunal. Eu acreditava no meu potencial, mas talvez o fato, isso é inconsciente, mas talvez o fato de ser deficiente físico, havia um certo preconceito escondido. A questão mais importante que eu senti na minha vida foi o respeito do ambiente das pessoas do STJ. São mais de 200 pessoas, entre servidores e terceirizados, portadores de algum tipo de deficiência atuando no tribunal. Mas o acesso à justiça não é apenas para aqueles que trabalham no STJ. É que desde 2003 o STJ desenvolve um trabalho de inclusão e acessibilidade tanto para o público interno quanto para o público externo. E neste ano uma novidade, a iniciativa foi formalizada e foi criada a Comissão de Acessibilidade e Inclusão, vinculada à Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal. A nossa meta é tornar completamente aberto a todas as pessoas com algum tipo de deficiência o espaço físico deste que é chamado Tribunal da Cidadania. A coordenadora da comissão disse que pretende difundir um conceito mais abrangente de acessibilidade. A acessibilidade gera uma experiência para a pessoa que tem uma deficiência permanente ou que precisa dela temporariamente, como, por exemplo, uma pessoa que fez uma cirurgia no ouvido, ou que ela precisou fazer uma cirurgia no olho, ou uma pessoa que caiu e teve que usar uma muleta, ou uma pessoa que está com um carrinho de bebê, ou o idoso, ou a pessoa com mobilidade reduzida. Marco Antônio Pellegrini é o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos. Ele afirma que iniciativas como as do STJ são exemplos para a sociedade. Tem o cumprimento da lei, tem a obrigação e tem também o exemplo que é dado hoje pelas instâncias judiciárias, atendendo a essas resoluções, dando cumprimento à legislação. Também é uma vitrine, é um exemplo. O delegado da Polícia Federal na Paraíba, Fabiano Emídio de Lucena Martins, lançou o livro Lavagem de Dinheiro e Paraísos Fiscais, a captura da economia pelo crime organizado. A cerimônia ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado. O livro recebeu o selo da editora Lumen Juris e é resultado da dissertação do mestrado em Direito Econômico, concluído na UFPB por Fabiano Emídio. O autor presidiu vultuosas operações na Polícia Federal da Paraíba, como a Operação Checkmate, que desarticulou um esquema criminoso no município de Cabedelo.
Fabiano Emídio registrou que seu livro traz acontecimentos nacionalmente conhecidos que foram, inclusive, objetos da Operação Lava Jato. O Brasil atravessa atualmente uma verdadeira revolução institucional, diria, promovida pela persecução penal em investigações que envolvem lavagem de dinheiro, que envolvem remessa de fluxos financeiros ilícitos para paraísos fiscais. Então a obra ela se encaixa bem no atual contexto que a gente atravessa no Brasil. Responsável por assinar o prefácio, o professor Rômulo Paletó, doutor em Direito Penal, também fez a apresentação da obra no evento. É um grande pesquisador, um grande autor, e já publicou obras não só no Brasil, mas também em outros países. Então é um grande prazer estar aqui, não só para adquirir o próprio livro do professor Fabiano Emídio, como também fazer essa apresentação. A corrupção é o câncer de uma nação e esse combate tem que ser eficaz e eficiente a todo tempo. Isso tem tido um avanço muito grande no país e nós temos que avançar cada vez mais, porque só poderemos melhorar o nosso país se nós conseguirmos combater a corrupção. E daqui a pouco, por quanto tempo guardar os comprovantes de pagamento de contas? Nota fiscal de compra de produtos, a rigor, deve ser guardada não só pelo prazo de garantia, deve ser guardada por toda a vida útil do produto. Quem nunca se perdeu com os comprovantes de tantos boletos que pagamos, não é mesmo? Tem gente que tem comprovante de 10, 15 anos atrás. Mas saiba que para comprovar o pagamento de contas, uma lei federal determina que todas as pessoas guardem os recibos por 5 anos. Tudo separado por tipo, em caixas e pastas diferentes. Já vai fazer aí completar 10 anos que eu atuo nessa área e veio realmente de uma descoberta, né? Porque eu sempre fui organizada desde a minha infância e vi que existia uma profissão relacionada a isso. Então, hoje existe esse profissional, que é o personal organizer, conhecido, que na realidade é um profissional de organização que está pronto aí, apto, com técnicas aí preparadas, né, através de cursos, para que realmente atenda a população da melhor forma, as pessoas que têm essa necessidade ou, aliás, que têm essa dificuldade, né, de manter os ambientes aí organizados. Entre uma arrumação e outra, percebeu que nem todas as pessoas têm essa habilidade e, por isso, resolveu investir na carreira de personal organizer, profissional especializado em trazer mais praticidade para o dia a dia das pessoas e empresas. Quando está organizado, se você não está em casa, precisa de um documento, de algum outro objeto, você liga para a pessoa, você já fala, pega aquela pasta, tem o nome tal, e aí fica bem mais fácil, né, o acesso. E aí você evita também de estar perdendo documentos, de estar esquecendo de pagar contas, né? Guardar documentos é mais que uma questão de organização. É uma prática determinada por lei para que todas as pessoas comprovem o pagamento de contas. Os documentos que devem ser guardados são tributos como IPTU, IPVA, imposto de renda, comprovante de pagamento de aluguéis, condomínios, água, luz, telefone, mensalidade escolar, contratos e recibos de cartão de crédito, seguro de carro, incêndio, plano de saúde e odontológico, além de nota fiscal de todos os produtos comprados. Este advogado explica que a lei determina que os documentos devem ser guardados por pelo menos 5 anos. Ele ressalta que geralmente as pessoas não se preocupam em guardar as notas fiscais de produtos. E é justamente esse documento um dos mais necessários na hora de comprovar pagamentos. A nota fiscal de compra de produtos, a rigor, deve ser guardada não só pelo prazo de garantia, deve ser guardada por toda a vida útil do produto, por várias razões. Primeiro, mesmo após a garantia, que é necessária para exercer a garantia desse produto em caso de defeito, eventualmente você pode fazer um seguro no seu lar, no seu imóvel, no seu trabalho. É a comprovação de que aquele produto é seu e foi danificado, foi furtado, houve um incêndio, ela é suficiente a nota fiscal para a seguradora pagar. Eventualmente há um vício oculto, mesmo depois da garantia, essa nota fiscal vai fazer com que você tenha direito a essa reparação. E eventualmente até numa venda, numa comprovação da propriedade, você vai poder provar que é proprietário daquele bem porque tem a nota fiscal. E como estamos na era digital, a boa notícia é que todos esses documentos podem ser guardados online. Qualquer documento, comprou, fotografe a sua nota, fez um contrato, fotografe o seu contrato, quitou uma dívida, enfim, fotografe todos esses comprovantes, não guarde no celular, guarde no seu e-mail, guarde nas nuvens.
porque, na grande maioria das vezes, a foto digitalizada desse recibo tem plena validade. Um ano com 2 marcos importantes para o sistema dos precedentes judiciais e, em especial, para os recursos especiais repetitivos. Em agosto deste ano, a Lei dos Recursos Repetitivos completou 10 anos e, em novembro, o STJ chegou à marca de 1.000 temas cadastrados no sistema de repetitivos. O novo Código de Processo Civil, sancionado em março de 2015, trouxe modificações importantes no rito dos recursos repetitivos, pelo qual o Superior Tribunal de Justiça decide as controvérsias jurídicas presentes em grande número de processos. Um exemplo é a ampliação da eficiência das decisões repetitivas. A principal inovação do novo CPC de 2015 é exatamente a valorização dos precedentes jurisprudenciais. E tem sido exatamente no julgamento de recursos repetitivos que o tribunal tem feito precedentes efetivamente qualificados. Precedentes em que há um amplo debate, um debate maduro, um debate profundo a respeito dos temas afetados. Mas você sabe o que é recurso especial sob o rito dos repetitivos? O nome é complicado, mas na prática é bem simples. Ele é um instrumento jurídico para barrar ou diminuir o número de processos com o mesmo tema que chegam aos tribunais superiores. Uma ferramenta criada para dar mais agilidade nos processos e desafogar as cortes superiores. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes, a marca de 1.000 temas cadastrados no sistema demonstra os contínuos esforços de gestão, organização e publicidade dos recursos repetitivos. Ele é uma garantia de uma tramitação mais rápida do processo e, ao mesmo tempo, também é uma garantia de isonomia, de igualdade, já que processos iguais terão também um resultado semelhante. E isso é importante, já que nós somos prestadores, em última análise, de justiça. E justiça e igualdade são 2 valores que caminham de mãos dadas. Quando são identificados assuntos semelhantes em andamento na Corte, o STJ seleciona um ou mais recursos como modelo ou recebe como indicação dos tribunais de origem. Enquanto isso, os demais processos ficam paralisados até que seja definido um único entendimento. A decisão tomada pelos ministros serve como base para os demais processos que tramitam em todo o país. Os temas são cadastrados em ordem sequencial numérica e podem ser acompanhados na página de repetitivos do tribunal. Apenas nos casos mais impactantes do ponto de vista numérico, a exemplo da definição sobre a TR como índice de atualização das contas do FGTS e da decisão sobre a contribuição previdenciária de servidores de Minas Gerais, mais de 500 milhões de ações puderam ser solucionadas nas instâncias ordinárias após a fixação das teses pelo STJ. Isso evita a interposição de outros recursos com esse mesmo fundamento. Isso permite que o juiz, já no primeiro grau, solucione ali de mais rapidamente. Isso impede a subida de certos recursos para cá e permite a nós aqui no STJ já julgarmos monocraticamente recursos que contrariem essa tese que tenha sido decidida pela sessão. Em muitos casos não é necessário nem mesmo ajuizamento de ações, porque as partes, já sabendo qual que é a posição do STJ sobre determinada matéria, isso com certeza vai incentivar o não ajuizamento de ações e sim resoluções diversas da judicial, por exemplo, a própria conciliação entre as partes, a mediação, outros institutos que também são bem valorizados pelo Código de Processo Civil de 2015. Agora, a Comissão Gestora de Precedentes trabalha para que os próximos 1.000 temas cadastrados no sistema de repetitivos cheguem bem antes de 10 anos. Nos próximos 2 anos, um dos nossos objetivos é agregar a esse trabalho de inteligência no monitoramento de novas demandas repetitivas com a inteligência artificial. E vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está hoje na redação do Jornal da Justiça é a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Conta pra gente aí quais são as últimas.
Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos então ao giro de hoje. O Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação do partido Rede Sustentabilidade que questiona uma regra introduzida por uma lei de 2015 na Lei dos Partidos Políticos. Essa regra impede a fusão ou a incorporação de legendas criadas há menos de 5 anos. Segundo a rede, a partir dessa regra, os partidos recém-criados passaram a receber tratamento diferenciado e discriminatório, pois os que não alcançaram a chamada cláusula de desempenho estarão afastados do direito constitucional de se reorganizar. A relatoria da ministra Carmen Lúcia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou hoje com um recurso no STF que solicita que o ministro Edson Fachin reconsidere a decisão de enviar à Justiça Eleitoral as investigações contra os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. Os dois estão entre os investigados de um inquérito aberto a partir de informações fornecidas em delação premiada por executivos da Odebrecht. Segundo os depoimentos, a empresa pagou 14 milhões de reais em vantagens indevidas a líderes do MDB, o Partido Movimento Democrático Brasileiro. As vantagens também teriam sido pagas ao presidente da República, Michel Temer. A PGR pede, então, que o caso permaneça na Justiça Federal. E a gente termina o giro de hoje dizendo que o Ministério Público do Rio Grande do Norte e o Ministério Público Federal ajuizaram uma ação conjunta pedindo que a Justiça obrigue o governo do estado a aplicar urgentemente mais de 243 milhões de reais para custeio da Secretaria de Saúde. E o prazo é até o fim deste mês. O valor é o que falta para o estado atingir os 12% mínimos do orçamento que devem ser destinados à saúde pública, conforme diz a Constituição Federal. Caso descumpra a aplicação legal, o MP estadual e o MPF pedem que o estado seja multado em R$1.000 por dia. E você aí de casa quer rever alguma das nossas reportagens? É só seguir a gente no nosso canal no YouTube. Acesse lá, TV Justiça Oficial. E agora eu volto com você, Érica. Obrigada, Carla, pelas informações. E antes de encerrar, começou há pouco, na sala da segunda turma do Supremo, a apresentação do coral Supremo Encanto. É a cantata de Natal. O coral é composto por 20 pessoas aproximadamente e está sendo acompanhado pela banda da Polícia Militar do Distrito Federal. A reportagem completa sobre a apresentação você acompanha amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. A gente se vê amanhã. Até lá!